do senhor Murilo Oliveira, aqui no nosso quinto painel. Por favor, uma salva de palmas. Risco ao resultado e inteligência que transforma o agro. Então, começo falando sobre o peso das mudanças climáticas no agro. Como todos sabem, diversos eventos climáticos adversos vêm assolando o país nos últimos anos: secas, geadas, incêndios, enchentes. Então, diversos eventos climáticos vêm assolando o país, e o Brasil é um país continental. Não é só na região sul que isso acontece, são em diversas regiões. E por tudo que vem acontecendo no Brasil e no mundo, infelizmente, esses eventos climáticos adversos devem continuar acontecendo nos próximos anos. E falando um pouco do cenário do crédito e seguro rural no Brasil, que são pilares fundamentais para a sustentabilidade e crescimento do agronegócio, mas ainda enfrentam gargalos significativos, né? Então, a análise de risco ainda é manual, e utiliza dados desatualizados, sem o monitoramento em tempo real. Perdas anuais de até 40 bilhões de reais por eventos climáticos adversos. Inadimplência elevada e fraudes bilionárias, inclusive com a questão da indústria da recuperação judicial, um instrumento que muitas vezes vem sendo utilizado de forma indevida, e um compliance socioambiental cada vez mais rigoroso. E nesse contexto entra a Audisat. Nós somos líderes em inteligência geoespacial e sensoramento remoto para o crédito e seguro rural no Brasil. Somos pioneiros. Desde 2016 levamos inteligência artificial e tecnologia de ponta para gerenciamento de riscos, mitigação de fraudes, redução de custos e despesas operacionais e compliance com regulamentações governamentais. Estamos presentes em todo o território nacional, são mais de 30 milhões de hectares e mais de 850 mil operações de crédito e seguro rural monitorados por ano. Atuamos nos seguintes mercados: crédito rural, proagro e seguro rural. Somos focados nesses segmentos, tendo as maiores instituições financeiras e os maiores seguradores do país conosco há vários anos. No crédito, o Sicredi está conosco desde 2016, Itaú desde 2017. Falando de proagro, né, teve uma resolução do Conselho Monetário Nacional no ano passado, junto com o Banco Central, muito importante, que passou a exigir o sensoramento remoto das instituições financeiras que operam com proagro para verificar a área efetivamente plantada, confirmação de cultura, data de plantio e adequação ao ZARC. E isso vem sendo muito importante. Estamos trabalhando com algumas instituições financeiras, como a Cressol, Crédito Coamo, Sicobi, Banco do Nordeste e Banrisul. E no seguro rural atuamos desde 2018 com a Brasilseg, estamos também com Sombreiro e Sancor, e em 2018 com a Brasilseg. É importante pontuar que dentre as 17 seguradoras que atuam no mercado, Brasilseg e Sombreiro são as que justamente têm o menor índice de sinistralidade do mercado. E falando um pouco dos nossos diferenciais, desde 2016 somos a única empresa que de fato utiliza a constelação de mais de 30 satélites da Planet com imagens diárias para o crédito e seguro rural. Então, somos a única empresa que de fato utiliza o monitoramento diário no país. E aí vem a pergunta: mas essa tecnologia não é muito cara? É muito caro até essa tecnologia? E aí eu trago alguns números do que eu considero que é bastante caro. Sinistros e indenizações pagos nos últimos anos. Proagro pagou, em média, 6,4 bilhões de reais por ano. Indenizações do seguro agrícola das seguradoras privadas, em média, 4,3 bilhões de reais por ano, com uma sinistralidade média de 84%, sendo que o saudável para uma seguradora, esse índice está entre 65% a 70%. Então, está bem longe disso. E aqui eu trago um caso prático para mostrar como que a tecnologia pode trazer muito benefício e muito retorno para o seguro,
para o seguro rural, falando tanto de Proagro quanto de seguradoras privadas. Aqui um exemplo que eu trago de Proagro, milho segunda safra, no município de Lindoeste, no Paraná, em que o período do ZARC vai de 21 de fevereiro de 2024 a 21 de dezembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025. É uma área de Proagro, o talhão tem 11 hectares. E aqui nós temos as imagens diárias, que podemos ir acompanhando. E identificamos, no dia 10 de fevereiro, que houve a emergência de 2,7 hectares, dessa área que chamamos de área A, à direita, enquanto a área à esquerda ainda está com o cultivo da safra de verão. Não foi colhido, sendo que toda essa área foi objeto de uma operação de Proagro. Continuamos monitorando aqui dia a dia, 13 de fevereiro, 14 de fevereiro, 22 de fevereiro, 23 de fevereiro. E no dia 28 de fevereiro, que é exatamente o último dia da janela do ZARC, verificamos que a área à esquerda ainda não foi colhida, continua com o cultivo da safra de verão. Somente no dia 4 de março, essa área da esquerda foi colhida. E no dia 14 de março foi possível verificar a emergência na área à esquerda, a área B, que representa 75% da área, mas fora da janela do ZARC. E continuamos monitorando dia a dia com as imagens diárias da Planet até o momento da colheita. Podemos ver o desenvolvimento de todo o ciclo vegetativo. E o interessante, chegando aqui no dia 3 de julho, é que essa cópia, o comunicado de perdas, foi feito pelo produtor no dia 4 de julho, sendo que ele já havia começado a colheita da área esquerda, que foi plantada fora do ZARC, no dia 3 de julho. E nesse comunicado de perdas foi alegada uma seca entre o dia 5 de março e o dia 20 de abril. Ou seja, sem o uso da tecnologia, o perito chega em campo, realmente fica muito difícil ter uma análise, né? E aqui continuamos até a colheita. E por que somente a Audsat faz isso? São 4 fatores. Imagens de satélite diárias de todo o Brasil, imagens de satélite com alta resolução espacial, 3 metros, banco de dados com mais de 1 bilhão de imagens processadas desde 2016 e analytics para diversas culturas em todas as regiões do país. E aí, falando um pouco, né, do retorno, qual que é o potencial de economia com a tecnologia da Audsat? Considerando que o Proagro pagou, em média, 6,4 bilhões de reais nos últimos 5 anos, a gente pode trazer com a tecnologia uma economia de mais de 900 milhões de reais por ano, considerando uma série de operações que nós já analisamos e temos no nosso banco de dados. Então, esse dinheiro, como muito foi falado aqui, poderia ser investido no PSR e trazer também um retorno muito grande, né, para o seguro privado, possibilitando a expansão, né, da subvenção e a expansão do seguro rural no país. E a tecnologia, além de trazer esse retorno para o Proagro, também pode trazer o retorno para as seguradoras. Muito foi falado aqui sobre o seguro paramétrico, que é uma ideia bastante interessante, mas que tem uma dificuldade em definir o parâmetro, né? Qual é o parâmetro? E é interessante dizer que no seguro tradicional, no seguro atual, ainda tem muito que pode ser feito com o uso da tecnologia, né? Então tem muito ainda, o Proagro pode utilizar muito a tecnologia, bem como muitas outras seguradoras também podem utilizar mais a tecnologia dentro do seguro que já é feito hoje. E mais que números, valor agregado. Então temos redução de fraudes e mitigação de risco moral, apoio na defesa e redução de demandas judiciais e mitigação de riscos em operações fiscalizadas, CONAB, MAPA, MDA e Bacen. E até um caso que é interessante comentar, atuamos como uma instituição financeira e há cerca de 3 meses
a gente fez um webinar para mais de 300 peritos do Proagro. E houve uma série de questionamentos, uma série de... estavam acostumados, né, não ter o monitoramento com imagem de satélite. E 3 meses depois, agora na semana passada, fizemos o mesmo webinar e os peritos já estavam muito mais realmente concordando, vendo a tecnologia, trazendo pontos construtivos. Então, a partir do momento que sabe-se que tem um monitoramento em tempo real, com imagens diárias, fica muito mais fácil realmente de ter uma educação do mercado, né, e uma inibição de fraudes. E, voltando à pergunta que eu havia feito no slide anterior, mas essa tecnologia não é muito cara? E eu respondo com convicção. Caro é não ter essa tecnologia. Aqui estão os meus contatos. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de convidar o senhor Pedro Loyola, pesquisador da FGV Agro, aqui também à frente. Bom, Ricardo, o Jefferson Betempes teve que ir para o voo, então ele estava convidado a fazer as perguntas, eu vou fazer no lugar do Jefferson, né, uma improvisação aqui. Estava conversando agora há pouco com o Zukovski, né, que é uma referência para nós em Proagro, veio aqui gentilmente de Brasília até aqui para acompanhar. E aí, Murilo, minha pergunta vai muito nessa conversa que eu tive com o Zukovski. O Banco Central implementou, está ainda em fase inicial, e a pergunta é como é que está isso nas instituições financeiras, e que você já emendasse também como seria isso dentro do programa de subvenção ao seguro rural, se vocês já têm algo aí em relação à expectativa, né, disso, que foi aplicado no Banco Central, talvez em outras políticas públicas. Foi isso que foi fruto ali dessa conversa com o Zukovski agora. Obrigado aí pela sua apresentação. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Então, com relação ao Proagro, algumas instituições financeiras já começaram a implementação e a colocar em prática a utilização do sensoramento remoto. A gente vê que ainda é um começo, né? Algumas instituições, outras instituições financeiras ou ainda não começaram, ainda estão utilizando de uma forma um pouco rudimentar. Então, a gente vê bastante espaço para avanços. E, com certeza, o uso da tecnologia pode, sim, trazer uma economia muito grande para o Proagro, bem como garantir a continuidade do programa e fazer com que o programa sirva quem realmente precisa dele, né? E, com relação ao PSR, a gente acredita também que seria muito importante a adoção de tecnologia, e isso possibilitaria fazer uma precificação melhor do risco, bem como possibilitar a expansão da subvenção e a expansão do seguro rural no país, né? Hoje o Brasil está com menos de 15% da área coberta por seguro, e nos Estados Unidos mais de 90% da área possui seguro. Então, eu tenho convicção de que o uso da tecnologia é essencial para a expansão também do PSR no país. Muito obrigado.